Pessoal, e vamos aqui para a nossa última aula do módulo 1, beleza? Essa aula aqui é a postura que separa usuários básicos e usuários avançados ali, utilizando o chat GPT, beleza? Eu vou abordar aqui, vou trazer dois personagens, que é o usuário preguiçoso e o usuário inteligente, beleza? O usuário preguiçoso, ele vê o chat GPT como o Google melhorado, simplesmente ele chega lá, da mesma forma como ele utiliza o Google, ele vai lá e utiliza o chat GPT, por exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma receita de bolo, tá? Então você vai lá, em vez de ir no Google, você vai no chat GPT e bota lá receitas de bolo Y, receitas de bolo de leite, por exemplo. E ele obviamente vai te trazer uma resposta, porém talvez, tá? Talvez a resposta que ele venha te trazer não te satisfaça, tendo em vista que a sua requisição ela não foi boa, até mesmo como a gente viu ali na última aula. Quanto mais específico você for, melhor o resultado que você terá, beleza? O segundo ponto do usuário e o segundo ponto do usuário preguiçoso é que ele sempre vai utilizar o mesmo comando, ele não tenta ali abordar aquele problema de diferentes aspectos, diferentes, vamos dizer assim, óticas, tá? Então isso é um problema. Se você hoje, quando está enfrentando um problema de não estar conseguindo extrair do ChatGPT um resultado que você considere ok, bom, tente abordar aquele problema, tente abordar o ChatGPT de uma diferente ótica, sabe? Porque muito provavelmente, talvez, o problema não seja o GPT, mas seja a forma como você esteja utilizando ele, ou a pergunta que você está fazendo. E por fim, o usuário preguiçoso, ele não vai iterar sobre o resultado. Mas, Robson, o que significa iterar? É simples, pessoal. Vamos supor que você cria um prompt bem legal, você teve um trabalho de criar um prompt ali, porém, ainda assim, muito provavelmente, tá, pessoal? O primeiro resultado não vai ser como você queria. Até mesmo por uma falha sua, talvez, por não ter especificado algo que você esperava que fosse gerado naquela resposta, ou pela limitação mesmo ali do GPto, tá? Então, nesse caso, o que seria iterar? Seria você dar novas instruções para o GPT, justamente entendendo que aquele resultado ali não é o que eu desejo e eu vou dizer para ele o que eu não gostei, e o que é que eu espero que ele gere a partir disso, tá? Então, iterar isso. E nesse caso aqui, qual seria agora o usuário inteligente? É bem simples, tá? Ele vê o GPT como um assistente pessoal. Ele não vê como o melhorado. Ele usa diferentes abordagens, a depender se ele não esteja conseguindo obter bons resultados com aquela abordagem específica. E ele itera sobre os resultados até chegar em um resultado satisfatório. Por exemplo, pessoal, aqui aqui eu trouxe 3 exemplos, tá? Vamos supor que eu esteja conversando ali com o chat GPT e eu vejo que, por exemplo, eu não estou gostando tanto daquilo que ele está me gerando, tá? Então eu faço a seguinte pergunta: diante do problema exposto, quais pontos cegos você encontra na análise que eu fiz? É totalmente diferente. Eu estou utilizando a capacidade dele de, vamos dizer assim, né? Imaginar a sua criatividade para buscar óticas diferentes ali que eu não estou conseguindo ver na análise que eu fiz. Então, veja, eu estou utilizando ele como se fosse mesmo, como se eu estivesse conversando com uma pessoa, né? Um assistente pessoal. Um outro exemplo. O que você precisa saber para me ajudar a alcançar o meu objetivo da melhor forma possível? Se for preciso, me faça uma lista de perguntas ou solicite informações faltantes. Porque, pessoal, novamente, voltando para a importância da segunda aula, desse módulo. Quanto mais específico você for, melhor o resultado você vai ter. Porque, pessoal, quanto mais informação de qualidade você passa para a IA, você está utilizando essas informações, elas vão funcionar como filtros. Então, aquele exemplo que eu dei na segunda aula, naqueles títulos, eu preciso criar 3 títulos para um curso de Excel, eu preciso que seja focado para iniciantes, que tenha um tom formal e que foque na facilidade, na simplicidade. Perceba que essas palavras, no caso, essas 3 palavras, a IA ela vai utilizar como filtro para justamente equalizar, vamos dizer assim, o resultado que ela vai te trazer, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, olhando para as duas câmeras. Então, nesse caso, por exemplo, o que você precisa saber, tá? Eu estou perguntando para a IA o que é que ela precisa saber para me ajudar a alcançar o meu objetivo da melhor forma. E eu digo para ela, se for necessário, me faça uma lista de perguntas que você acha que eu preciso te responder para te passar essas informações, te passar contexto, ou solicite informações faltantes, tá? E por fim, perceba aqui que eu falei que o usuário inteligente,
E por fim, perceba aqui que eu comentei que o usuário inteligente, ele itera sobre o resultado. E aqui foi o exemplo que eu trouxe. Imagine que eu esteja conversando, ou você esteja conversando com o GPT, e você vê que, putz, ele não está gerando legal, ou ele gera uma resposta que você não gostou. O que é que você faz? Simplesmente você não pode chegar e dizer, não gostei. Não, é importante você dizer o que você não gostou. Novamente, a importância da segunda aula desse módulo. Quanto mais específico você for, melhor o resultado você vai ter. Melhor resultado você vai ter. Então, nesse caso, eu coloquei aqui como exemplo. Esse resultado que você gerou, eu considero incorreto devido a X e YZ. Perceba que esse X e YZ são informações importantes que ela vai utilizar para equalizar, vamos dizer assim, né, a resposta futura que ela vai dar para essa requisição que eu estou fazendo, essa pergunta, essa resposta que eu estou dando para ela. A melhor abordagem, continuando, a melhor abordagem para essa situação, considerando o contexto que temos, aí eu coloco aqui, né, o meu repertório para ela. E por fim, eu finalizo. Diante dessa nova perspectiva, quais seriam as possíveis melhores soluções para esse problema? Então, pessoal, novamente, tá? Novamente, aqui essa aula meio que é um reforço da aula anterior, com o intuito de deixar ainda mais claro o quão necessário é você ser específico no momento que você for conversar com a IA. Ah, Robson, então quer dizer que toda vez que eu for conversar com a IA, eu preciso criar um comando grande ali, um comando específico, ter trabalho para isso? Não, pessoal, não precisa. Uma coisa que eu sempre comento é, se você tem uma tarefa simples, vai lá e pede de forma, como se você tivesse pedido como se você estivesse pedindo para uma pessoa normal, né? Não um estagiário com TDAH, que você precisa ser extremamente específico. Mas quando você tem uma tarefa que requer um pouco mais de, vamos dizer assim, raciocínio, que é um pouco mais complicado de você alcançar aquele objetivo, aquela task, é importante que você tire um tempinho para criar um comando um pouquinho mais robusto, para que você possa passar um pouco mais de contexto, um pouco mais de orientação, para que assim você já comece, por exemplo, uma conversa da melhor forma, né? E você consiga obter ali o resultado que você deseja o mais rápido possível. Então, reiterando, pessoal, você não precisa, sempre que for conversar com a IA, criar comandos gigantes. Não, a depender da task ou objetivo, se for simples, vai lá, simples mesmo, manda uma mensagem simples e ali você muito provavelmente já vai conseguir ter o resultado que você deseja. Porém, se é algo mais complexo, é importante você ser o usuário aqui inteligente, né? Você, de fato, se preocupar em passar contexto, se preocupar em ver a IA como um assistente pessoal, como um parceiro mesmo e, por fim, quando ela te dá uma resposta ruim, você não desistir, mas você iterar, você falar para ela com especificidade aquilo que você não gostou e o que você espera dela. Tá bom, pessoal? Então, meu objetivo nessa aula e nesse módulo é justamente fazer esse apanhado geral de conceitos básicos ali do GPT, das IAs em geral, e eu espero que você tenha entendido. Caso contrário, eu estou à disposição, só colocar aqui nos comentários ou também entrar em contato comigo no Instagram, no YouTube. E pessoal, muito obrigado e vamos para a próxima.